Bom dia a todos e todas, novamente. Eu agradeço imensamente a querida Ruth e o Matheus pelo convite para participar desse congresso. Reitero aqui minha satisfação de ter ouvido falas tão substanciais e relevantes sobre temas atuais, super complexos, pelo que já parabenizo todos os que me antecederam aí. Cumprimento os colegas de mesa, as colegas de mesa aqui presentes, o presidente da mesa e os demais presentes. E antes de iniciar, eu queria fazer uma pequena retificação, porque eu não sou doutora. Eu exerço advocacia desde 99, eu lecionei por quase 10 anos no Centro Universitário de Brasília, mas em 2007 eu me licenciei das minhas atividades acadêmicas da advocacia, em função da minha primeira gestação. Cumpri um período sabático de quase 5 anos, né, em função dos meus 2 filhos. Foram anos dedicados quase que exclusivamente para a maternidade. E em 2012, 3 anos atrás, quando meu filho mais novo ia fazer 3 anos, eu resolvi retomar tanto a minha vida profissional como a minha vida acadêmica. E por diversas razões, aquelas confluências do universo, coincidiu com o período eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui chamado para compor uma chapa e acabei me envolvendo com a política de ordem. Então, isso mudou um pouco os meus planos iniciais. Não sei se vocês sabem, mas a Ordem dos Advogados do Brasil ela é uma instituição que é marcada por uma acirradíssima disputa política, uma disputa eleitoral. É uma autarquia sui generis que movimenta um orçamento maior do que vários municípios brasileiros. Possui quase 1 milhão de inscritos, né, quase 1 milhão de advogados nas suas bases. E no Distrito Federal, quando a chapa que participava ganhou a eleição, eu tive a honra de presidir a Comissão da Mulher lá. E em razão dessa função, eu me envolvi em um trabalho, um ativismo mesmo político, com diversas questões que envolvem gênero. Então, foram uma série de audiências públicas. O ano de 2013, 2014, 2015 tem sido extremamente rico, como colocou a professora Suzana, em temas e produção legislativa. Então, eu fui meio que empurrada para esses temas e decidi que eu iria fazer daquilo ali o que, na época da academia, vinha trabalhando os currículos de direito, questão do ensino jurídico, também nessa área de educação. Resolvi mudar o foco e me dedicar a um estudo mais profundo dessas questões de gênero, política e acompanhar principalmente a questão do processo legislativo. E é isso que me traz aqui hoje, né? E foi em razão disso que fui convidada pela Ruth para falar, muito em função desse engajamento e dessa necessidade que eu senti de aprofundar os conhecimentos e dar um maior rigor metodológico nesse trabalho político que já vinha realizando, né? Então, só para esclarecer aqui o meu lugar de fala, que é até um pouco diferente e academicamente recente, né? Que me diferencia um pouco aí dos demais palestrantes, e pelo que até peço desculpas se não consegui alcançar o nível dos que me antecederam. Mas, esclarecido isso, passo o tema efetivo da palestra. No dia 9 de março de 2015, agora, foi sancionada no Brasil uma lei que alterou o Código Penal para incluir no Código Penal a figura do feminicídio, né? O feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio e que caracterizaria também como crime hediondo. O feminicídio ele é caracterizado como um assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, pela sua condição de mulher, né? Eu não vou aqui analisar os aspectos polêmicos da nova lei, né? Inclusive discussões acerca da constitucionalidade, enfim, várias discussões que já estão pipocando aí. A professora Maíra aqui
direito penal saberia até colocar melhor do que eu todos os aspectos aí que envolvem essa lei do feminicídio, né? E a gente também nem teria tempo para isso. Mas o que me chamou a atenção quando da sanção da lei foi um seminário que foi realizado no Ministério da Justiça em Brasília, e nesse seminário foi apresentada uma pesquisa bem recente da Fundação Getúlio Vargas sobre a forma que as relações de gênero estavam presentes nos julgamentos de assassinos de mulheres, né? E nesse seminário, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal estava presente e teve uma fala que me chamou bastante atenção quando ela foi falar da legislação brasileira envolvendo a proteção de direitos da mulher, né? A pesquisa que foi apresentada nesse seminário demonstrou que para as mulheres a morte teria sido o último capítulo de uma história conhecida de sujeição e de violência, né? E que os julgamentos que envolvem assassinato de mulheres, eles são geralmente na sociedade brasileira, tá? O meu recorte é Brasil. É um julgamento muito mais sobre a vítima do que sobre o assassino, quando nós tratamos de assassinato de mulheres, né? E aí, nesse contexto, ela foi indagada sobre a questão das legislações existentes, né? E toda essa discussão sobre a real necessidade de uma lei que enquadrasse o feminicídio. E ela disse, olha, a ministra Carmen Lúcia disse, a legislação brasileira é muito boa, o que falta realmente, o nosso problema é de aplicação dessas leis, né? Essa questão me causou uma grande inquietude e me levou a bolar algumas questões, né? Quais seriam esses problemas de aplicação de leis, né, de proteção de direitos das mulheres? Qual é o gap que existe entre os direitos que são afirmados e reafirmados nas diversas normas, né, os tratados internacionais, na Constituição, na legislação infraconstitucional e a realidade material, né? Qual é o óbice para a efetividade desses direitos que já estão garantidos? E aí eu comecei a me dedicar a fazer justamente um levantamento dessa legislação. O Brasil é um dos poucos países que ratifica os 14 tratados internacionais de proteção aos direitos das mulheres, né? Dentre os quais eu destaco a Convenção Interamericana, que concedeu direitos políticos às mulheres em 1948, a Convenção número 100 da OIT, que estabeleceu os parâmetros de igualdade de remuneração entre homens e mulheres, a Convenção da ONU, que concedeu direitos políticos às mulheres em 1953, a Convenção número 103, que trata da licença maternidade, de 1952, Convenção da OIT, a CEDAW, que é o Comitê de Eliminação e Discriminação da Mulher, que é uma convenção de 1979, que só foi ratificada na íntegra pelo Brasil em 2002, a Declaração de Pequim, de 1995, que é uma declaração que reafirma a igualdade, e esse ano, particularmente, nós estamos vivenciando uma série de encontros feitos pela ONU Mulheres, pela Organização das Nações Unidas, que é o Pequim mais 20, né, porque em Pequim, em 95, foram traçadas uma série de metas para serem alcançadas em vários aspectos, em vários âmbitos, e agora, Pequim mais 20 é justamente uma análise de quais metas foram alcançadas e qual caminho que ainda precisa ser percorrido para que a igualdade seja efetivamente, né, uma realidade. A Convenção Interamericana de Belém do Pará, de 1994, que estabeleceu diretrizes para o combate à violência, e uma cartilha que são princípios de empoderamento da mulher, uma cartilha hoje que a ONU, pela ONU Mulheres, né, que era o antigo Unifem, estabelece diretrizes para fundamentar políticas públicas, políticas orçamentárias, para que exista um efetivo combate da desigualdade de gênero, né? E com o nosso processo de redemocratização, e aqui também eu fiz um recorte e um levantamento legislativo das leis que foram editadas para a proteção do direito das mulheres no período de redemocratização, quer dizer, pós-ditadura, né? E aí temos a Constituição de 1998, que igualmente incorporou essas garantias fundamentais, né? Tanto no artigo 3º, com
o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza, marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E aí lembro a palestra do professor Álvaro ontem, que ele disse que a Constituição repete isso várias vezes, não por uma falha do legislador, mas porque a história nos mostra que efetivamente isso precisa ser dito, repetido, reiterado, e ainda assim nós vamos verificar que a prática não equivale à nossa previsão legal. E na esteira da nossa Constituição também, uma série de leis voltadas para a proteção do direito das mulheres. Essa parte é um pouquinho chatinha, porque realmente é o levantamento aí da nossa legislação, né? Então, começo pelo ADCT, que é os atos das disposições constitucionais transitórias, número 10, inciso 2º, a linha B, que prevê estabilidade provisória para gestante. A emenda constitucional de 2013, que alterou direitos trabalhistas das domésticas, né? A professora Suzana trouxe também aí um tema que me é muito caro, que é a questão cultural brasileira, de que nós precisamos ser servidos, e aí nesse ponto entra o papel histórico da mulher, né? Aquela naturalização de que a mulher nasceu para servir, né? Aquele conceito machista patriarcal de que a função da mulher é servir. Então, a partir do momento que a gente encara o direito ao trabalho doméstico, é visto como um trabalho essencialmente feminino, né? Então, a alteração do direito do trabalhador doméstico, ele na verdade ele está direcionado para as mulheres que são empregadas domésticas, né? E aí, passando para os decretos, né? O decreto 5209 de 2004 é um decreto que estabeleceu a Bolsa Família no Brasil, e eu faço questão de ressaltar a importância do Bolsa Família como uma política, porque é uma política que, 11 anos depois da sua implantação, está promovendo uma revolução na vida de uma série de mulheres no Brasil, né? Em situação de vulnerabilidade. E é uma política de Estado premiada internacionalmente, né? Recebeu o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social pela possibilidade, o potencial de redução da pobreza e estímulo à economia interna brasileira, né? O decreto 5390 de 2005, que estabelece o Plano Nacional de Política para as Mulheres, que já está na sua 2ª edição. Hoje está em vigor o Plano de Políticas Nacionais, Plano Nacional de Política para as Mulheres, que tem do biênio 2013 até 2015, que está previsto no decreto 7959 de 2013. O decreto 6190, que prorrogou licença maternidade no serviço público, foi considerado um ganho para as mulheres brasileiras. A nossa licença maternidade até então era de 4 meses, né? Com a edição desse decreto, foi prorrogada a licença maternidade por mais 2 meses. Na verdade, não foi prorrogada a licença maternidade, foi instituída a possibilidade da mulher requerer a prorrogação da licença maternidade por mais 2 meses, além do que está previsto no Estatuto do Serviço Público, né? Lei 8.112. A criação de um serviço que é extremamente relevante hoje no combate à violência foi feita por meio de um decreto, que é o decreto 7393 de 2010, que estabeleceu o serviço do Disque 180. É um serviço extremamente relevante na notificação, né, para fins estatísticos também, na notificação dos casos de violência contra a mulher. O decreto 7958 de 2013, que prevê um atendimento humanizado para as vítimas de violência sexual. Isso aí é um caso claro que a gente tem uma dificuldade que está previsto na lei e a materialização, porque nós temos ainda poucas delegacias da mulher estabelecidas no Brasil. Praticamente são as capitais e as grandes cidades possuem delegacia da mulher, né? Alguém mencionou aqui, gente, vocês me desculpem, eu estou vindo de 3 congressos seguidos, eu não lembro se foi aqui que já foi falado, de delegacias da mulher, que o prefeito da cidade, enfim, inaugura uma delegacia da mulher. De que forma? Pega a delegacia que existe na cidade,
pinta dizendo Delegacia da Polícia Civil e Delegacia da Mulher, e reinaugura a mesma delegacia sem nenhuma política de capacitação dos agentes públicos que vão ali atender, né, dos agentes que vão atender as mulheres em situação de violência, sem nenhuma criação de um comitê multidisciplinar com profissionais da psicologia, assistentes sociais que vão fazer o acolhimento das mulheres em situação de violência, enfim. Então é uma política que, apesar de estar prevista em lei, está prevista a interiorização, porque o Brasil é um país de magnitude continental, então é muito diferente as políticas que a gente consegue aplicar nas grandes capitais e as políticas que são possíveis aplicar no interior do país. Então, existe uma grande diferença e a gente se depara com situações como essa, né, das delegacias que de dia para noite viram delegacias da mulher, mas que a gente sabe que efetivamente não estão prestando o serviço e não estão atendendo os requisitos de atendimento humanizado para as vítimas de violência, né? Violência sexual, no caso aqui do decreto. E o decreto 8086, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, que estabelece uma outra política super interessante, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de acolhimento, também com a ideia de multidisciplinaridade, uma casa que congrega dentro da sua estrutura uma série de serviços, uma série de atendimentos profissionais para o acolhimento da mulher vítima de violência. Então tem assistência jurídica, tem assistência psicológica, tem uma política para empoderamento da mulher, para que ela se livre daquela sujeição, aquela vinculação, aquela dependência econômica, às vezes, do agressor. Enfim, são uma série de critérios, né, que estruturam essa Casa da Mulher Brasileira. A primeira do Brasil foi inaugurada em Campo Grande, em 2014. A segunda vai ser inaugurada em Brasília, quinta-feira, né, a segunda Casa da Mulher, e já tem uma terceira prevista para ser inaugurada no próximo mês em São Paulo. E aí tem a previsão de que sejam construídas casas da mulher brasileira em vários estados e em várias cidades, né, da federação. Bom, esses são os decretos. São 7 que eu levantei até agora. E aí a gente entra nas leis, né? E nas leis são inúmeras leis que prevêem a proteção dos direitos da mulher, né? Leis que começam. A primeira que eu levantei foi de 74, que ainda é no período do regime de exceção aqui no Brasil, que é a Lei do Salário e Maternidade. Apesar do regime de exceção, como a professora Suzana também levantou, temos aí algumas questões sui generis, né, que só acontecem no Brasil. Então, temos aí uma lei nesse período que garantia direitos à mulher. Então, o salário e maternidade, a lei que institui o regime domiciliar para gestante que está estudando, né? Então, hoje as estudantes que engravidam e dão à luz, elas têm direito a um regime domiciliar, graças a esse decreto, essa lei, né? Uma lei de 1985, que é a Lei 7353, que instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E esse conselho foi fundamental para a inclusão dos direitos da mulher na Constituição de 1988. Né? As mulheres que faziam parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, elas foram conhecidas, ficaram rotuladas, né, como o lobby do batom, a Constituição de 88, e foram fundamentais, redigiram uma carta, né, exigindo que determinados direitos fossem contemplados na Constituição de 88, e assim aconteceu. Isso é importante também deixar registrado, porque quando a gente olha a quantidade de leis existentes no Brasil, o texto constitucional, né, quando a gente fala em proteção de direitos da mulher, dá a impressão que o Estado brasileiro é extremamente simpático à causa feminina, né, aqui em Portugal tem um termo que eu verifiquei em alguns textos, algumas produções aí na área de direitos humanos, eles adotam um termo de feminismo de Estado, né? Mas no Brasil o que a gente percebe e no processo legislativo é que não, muito pelo contrário, a gente tem um legislativo extremamente conservador, hoje, nesse momento, mais do que nunca, infelizmente, extremamente machista, e que essas conquistas, esses ganhos, essas legislações, elas são feitas à custa
de muita luta, muito engajamento, muito trabalho dos movimentos feministas, né? E muito desgaste. Então, é importante deixar isso registrado. A Lei 9029 de 95, que proíbe exigência de atestados de gravidez ou de esterilização para fins de admissão, né? Que é uma lei também que hoje a gente vê, principalmente, eu falo aqui do mundo jurídico, dos escritórios de advocacia, por exemplo. A gente tem hoje uma questão no mercado da advocacia do Brasil, que é uma quantidade enorme de advogados, uma quantidade represada dos que não conseguem lograr isso no exame de ordem. Então, a gente tem uma quantidade grande de bacharel, uma quantidade grande de advogados. Então, o mercado de advocacia é um mercado que hoje apresenta uma mão de obra muito barata e a concorrência, enfim, é muito grande. E a gente percebe nos grandes escritórios de advocacia um extremo preconceito. As mulheres estão sendo impedidas de entrar no mercado pelo simples fato de serem mulheres, né? Por potencialmente poder engravidar, por potencialmente poder, enfim, sofrer uma série de discriminações em função disso. Bom, aí a gente tem 95, isso a gente está falando aqui de 1995, né, 20 anos atrás, e só então esse tipo de assunto tem sido trazido à tona. Né? Temos a Lei 9520, que revogou o artigo 35 do Código Penal, que exigia a autorização do marido para prestar queixas de crimes. A não ser quando fosse contra o próprio marido, a mulher não podia prestar queixa sem autorização do marido, só foi revogada em 95. Né? A Lei 9797 de 99, que instituiu a obrigatoriedade da cirurgia de reconstrução de mamas pelo SUS. Né? O Código Civil de 2002, que trouxe uma gama de alterações que até então impediam as mulheres de tem inclusive serem plenas e a sua capacidade civil limitada em função de regras que existiam no Código Civil anterior. Né? Eu não vou tratar uma a uma aqui, em função do tempo também. A Lei 10.516, que criou a Carteira de Saúde da Mulher, que foi um instrumento, uma política super importante para um acompanhamento de evolução da saúde da mulher. A Lei 10.778 de 2003, que institui a notificação compulsória pelos serviços de saúde nos casos de violência. Essa é uma lei que existe uma dificuldade tremenda de ser cumprida hoje pelos profissionais de saúde. Inclusive, um caso recente de médico que foi processado pelo marido por danos morais, porque notificou as autoridades de uma violência sofrida por uma determinada mulher. Então, os profissionais de saúde têm muito receio de cumprir essa legislação por medo da represália, né, do que pode vir em termos de responsabilidade civil por essa notificação, que deveria ser obrigatória, até para que a gente possa justamente mapear efetivamente os casos de violência no Brasil. A violência ainda é muito subnotificada no Brasil em função da dificuldade de acesso a esses dados. Né? E aí temos, em 2006, a lei que eu considero o maior avanço brasileiro na igualdade de gênero, que é a Lei Maria da Penha. Né? Vou falar um pouquinho mais dela para frente. Em 2007, uma legislação que instituiu a campanha do Laço Branco, que é um dia da mobilização do homem pelo fim da violência contra a mulher. Quase um chamado para que os homens participem desse processo de não violência e de igualdade, né? Luta pela igualdade. A Lei 11.634 de 2007, que instituiu a necessidade de vínculo da gestante com a maternidade onde ela terá o parto. Né? E o vínculo para que seja feito também o pré-natal no mesmo lugar onde ela vai parir. E isso, por incrível que pareça, também é uma política extremamente relevante e
até em razão de um tema que ainda não é objeto de lei, mas já existe um projeto de lei para caracterizá-la, que é a questão do parto humanizado e da violência obstétrica. A Lei 11.664 de 2008, que trata de uma série de protocolos para que seja feita a prevenção do câncer feminino no âmbito do SUS. Então, institui uma série de exames que o SUS fornece obrigatoriamente para as mulheres para prevenção de câncer de colo, útero, ovários e mama. A Lei 11.770 de 2008, que é um incentivo fiscal para que os patrões, isso aí voltado para a iniciativa privada, institui um incentivo fiscal para que os patrões prorroguem a licença maternidade das mulheres da mesma forma como foi feita no serviço público, né? Em 2008, os alimentos gravídicos, que é a possibilidade da mulher pedir já pensão alimentícia ainda durante a gestação. E a Lei 11.977 de 2009, que é uma questão também bem interessante, que é a lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional brasileiro, e que no seu artigo 35A estabelece que em caso de separação, a casa adquirida pelo programa necessariamente vai ficar com a mulher, né? E aí entra um outro tema em 2009, que também me é muito caro, que foi a Lei 12.034, que estabeleceu a mini-reforma eleitoral no Brasil e instituiu cota de 30% das candidaturas para as mulheres, né, e 5% das verbas do partido sejam destinadas ao incentivo de mulheres na política. A 12.227 de 2010, que criou o RASEM. O RASEM é um relatório, ele está na sua segunda edição, já teve 2013 e 2014, que é um relatório anual socioeconômico da mulher. E é um mecanismo de pesquisa que nos fornece uma série de dados relativos à situação das mulheres. Então, ocupação de espaços de poder, renda, dados sobre renda e a participação na economia. E esse relatório acaba trazendo uma série de situações que antes ficavam maquiadas, né? E agora traz com mais clareza e nos permite aí aprofundar as pesquisas utilizando esses dados do RASEM. A Lei 12.470 de 2011, que alterou o plano de custeio da Previdência Social no que diz respeito aos microempreendedores. E aí vem uma pesquisa do Sebrae que nos diz que no Brasil, microempreendedoras são de 30% a 35% das mulheres e os novos negócios são responsáveis, as mulheres são responsáveis por 49,6% dos novos negócios, né? E em 2012, uma lei que estabeleceu flexão de gênero, por incrível que pareça, um assunto que, né, pareceria banal, mas estabeleceu flexão de gênero em profissões e graus em títulos e diplomas, né, até então. Até 2012, todos os nossos diplomas aqui, acho que todo mundo aqui formado no Brasil antes de 2012, vinha lá, bacharel, doutor, Maíra, bacharel, Ilka, e a lei 12.605 de 2012 instituiu a flexão de gênero nos títulos e nos diplomas, né? E aí, só abrir um parêntese aqui para contar uma história, que a esposa do Clóvis Bevilacqua, a Amélia Carolina de Freitas Bevilacqua, ela teve sua candidatura na Academia Brasileira de Letras vetada, porque a regra, né, estabelecia que eram os brasileiros poderiam se candidatar àquela vaga. E ela teve a candidatura negada porque ela não estava enquadrada no conceito de brasileiros, né? Então, você vê como essa questão da flexão de gênero é relevante e importante. E, por fim, em 2013, a Lei 12.845, que instituiu o atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência, né? Existem outras normas, como, por exemplo, normativos internos do INCRA, que estabelecem direitos para as trabalhadoras rurais, resoluções do CNJ que criaram coordenadorias estaduais para avaliar especificamente a situação de mulheres vítimas em situações de violência, né? E vários outros registros, por exemplo, só em 79 foi revogado o decreto 3199 que proibia as mulheres práticas de esportes, como lutas, futebol, polo aquático, halterofilismo e beisebol, só em 1979. Enfim, uma série de situações aqui, outros registros que eu vou pular,
né, destacando somente esses dois projetos que estão em andamento, projetos de lei que dizem respeito também aos direitos da mulher e que considero relevantes para a questão da igualdade, que é um projeto de lei de iniciativa popular, que está em discussão ainda numa das comissões do Senado, que estabelece a descriminalização do aborto, realizado até a 12ª semana da gestação, e o projeto de lei que eu falei, que estabelece diretrizes para o parto humanizado e caracteriza a violência obstétrica, né? Bom, como é que estamos aí de tempo? Tá, então, só já para finalizar. O tempo, exatamente. Bom, então, com base nessas questões todas, deixa eu passar logo aqui, né? Com relação a todas essas demais leis, cada uma de per si já mereceria um estudo específico, né, de efetividade, né? Cada uma dessas leis aí já daria um tratado aí a respeito desse gap que existe entre o que está previsto na lei e o que efetivamente se consegue implementar, né? Eu vou fazer aqui um rápido registro sobre a efetividade de duas, que é a Lei Maria da Penha e a questão das cotas da candidatura, né? A escolha não foi de maneira aleatória, porque a exclusão feminina do direito à cidadania, ela está fundada, isso aí é um consenso aí no movimento feminista, é fundada basicamente em dois conceitos centrais para o pensamento político moderno, que tem suas raízes no modelo clássico de democracia grega, né? A noção de esfera pública e a noção de esfera privada. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está sempre transitando nessa dicotomia do espaço público e do espaço privado, né? Com o espaço público naturalizado como um espaço tipicamente masculino e o espaço privado naturalizado como um espaço tipicamente feminino, né? E a esfera pública vista em contraposição à esfera privada, né? Com esse entendimento de que haveria uma esfera para a família, né? E uma esfera política, né? E como ressaltou a Carole Pattman, que é uma feminista que eu me identifico muito, acho muito interessante a teoria do contrato sexual, né? E ela diz que a esfera política é destituída de um sentido politicamente relevante. Bom, a Lei Maria da Penha, ela é um exemplo e aí eu não vou, vai estar no artigo, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas ela é um exemplo de interferência direta do Estado na esfera privada, né? E a lei de cotas vem no sentido contrário. Ela é uma ação afirmativa para garantir a saída da mulher desse papel de sujeição da esfera privada e para ocupar o seu espaço na esfera pública, né? Então, essa escolha dessas duas leis se deu justamente pela simbologia, né? Justamente desses itens que eu falei. Bom, para não avançar mais aí no tempo, eu vou passar aqui para as conclusões. Vou só ler um trechinho aqui de um relatório que foi divulgado agora em março pelo IPEA sobre a questão da aplicação da Lei Maria da Penha, né, da efetividade da Lei Maria da Penha. Eu particularmente considero a Lei Maria da Penha hoje a melhor lei em vigor no Brasil com relação à proteção do direito das mulheres, né? É uma lei que ainda é recente, ela tem 9 anos só. Até pela própria conclusão aqui do relatório, a gente vai ver que ela ainda não temos elementos, não temos instrumentos para fazer uma avaliação precisa do alcance e do efeito da Lei Maria da Penha, mas é inegável que o caráter pedagógico dela, né, ela implicou num reconhecimento, ela tirou da invisibilidade essa questão da violência contra a mulher. Então já é um assunto que é falado, já é um assunto que é tratado, já é um assunto que é reportado dentro das escolas, já é um assunto que é tratado dentro das igrejas, já assim, conseguiu-se mobilizar um debate em torno dessa questão da violência doméstica. Então, assim, o que a gente pode dizer 9 anos depois é que é inegável os ganhos sociais que a gente teve com a edição com a instituição da Lei Maria da Penha, né?
Então, vou ler aqui um trechinho. A formulação e a sanção da Lei Maria da Penha foi um dos mais empolgantes e interessantes exemplos de amadurecimento democrático do Brasil, pois contou com a participação ativa de organizações não governamentais feministas, Secretaria de Política para as Mulheres, Academia, Operadores do Direito e Congresso Nacional. Por outro lado, a lei incorporou aspectos inovadores ao tratar de forma integral o problema da violência doméstica e ao considerar a necessidade de implantação de 11 tipos de serviços e medidas protetivas para garantir direitos e tentar levar paz aos lares. Contudo, 8 anos após a sanção da Lei Maria da Penha, uma lacuna importante diz respeito à ausência de uma avaliação cuidadosa sobre sua efetividade para dissuadir a violência doméstica, que foi objeto desse trabalho, né? Mas consideramos que a Lei Maria da Penha afetou o comportamento de agressores e vítimas por 3 canais. Aumento do custo da pena para o agressor, aumento do empoderamento e das condições de segurança para que a vítima pudesse denunciar, né? Porque é muito importante que a mulher saiba e esteja consciente dos seus direitos para que ela faça as denúncias. E aperfeiçoamento dos mecanismos jurisdicionais, possibilitando um sistema de justiça criminal que atendesse de forma mais efetiva os casos envolvendo violência doméstica. A conjunção dos últimos 2 elementos seguiu no sentido de aumentar a probabilidade de condenação. E os 3 elementos somados fizeram aumentar o custo esperado da punição, com potenciais efeitos para dissuadir a violência doméstica. Então, entendo que a Lei Maria da Penha é realmente um caso de sucesso. Ainda precisaremos de um tempo para avaliar, né? Ainda está muito recente, é uma coisa muito nova, ainda carecemos de instrumentos aí de avaliação dessa política, mas é inegável que foi um avanço muito significativo, né? E como a ministra Carmen Lúcia disse, ainda precisamos aprimorar muito a aplicação dessa legislação, mas ela já significa um avanço, né? E com relação à política de cotas, para não me alongar mais, infelizmente a gente ainda tem uma participação política feminina no Brasil muito inexpressiva, né, muito baixa. Apesar da existência de lei de cotas, infelizmente a nossa lei, e aí, como a doutora Sandra falou, também fiquei acompanhando essa noite debate em torno da reforma política e o encaminhamento que está sendo dado, e lamentavelmente não temos muito para comemorar, né? Não conseguimos avançar ainda nessa questão das cotas. Hoje a legislação prevê as cotas somente de candidatura, e o que a gente percebe é um número ainda grande de candidaturas fantasmas de mulheres no Brasil. Isso significa que, apesar da legislação prever cotas de 30% nas candidaturas, isso não se converte em eleição de mulheres. Então, as mulheres ainda ocupam muito pouco o espaço político brasileiro, né? Então, a gente tem cota de 30%, mas uma representatividade de 10%. Eu brinco que é cota da gorjeta, porque tem cota de 30%, mas a gente só leva 10%, né? Enfim, na última eleição de 2014, 31% dos candidatos registrados eram mulheres, num total de 8.120 mulheres, né? E só 10% se elegeram. Então, é um índice pequeno, ainda baixo. A participação política da mulher ainda é muito pequena. Isso gera para a nossa democracia um déficit enorme, né? E, inclusive, uma questão... a gente pode, inclusive, criticar a nossa legitimidade democrática, né? Como é que a gente está ali fazendo política para as mulheres, né? Que senso de justiça que tem num parlamento composto praticamente por homens e tratando essencialmente de direito das mulheres. Então, são todas questões aqui que estão permeando aqui essa pesquisa, ainda vão ser aprofundadas, até porque esses dados com relação à participação aí nas eleições de 2014 não foram recentes, então ainda carecem de um estudo um pouco maior, mas isso são o objeto da minha pesquisa, essa questão do déficit de democracia e a representação, né? Para encerrar, a gente tem, desde 2006, são divulgados um índice pelo Fórum Social Econômico Mundial, que é o Global Gender Gap Index, que é o GGI. E ele ranqueia os países analisando a desigualdade de gênero. O Brasil hoje ocupa a posição 71 de 142 países, né, no GGI. Esses são os dados de 2014, né? E como vimos aqui, não nos falta arcabouço legislativo para fazer valer os direitos da mulher, né? E que, de fato, existe razão a ministra Carmen Lúcia quando afirma que o problema é na aplicação desses direitos, né? E aí termino aqui com uma frase da Carole Pateman, que
Quanto mais abstrata e formalista a concepção de igualdade, mais intensa a separação entre o público e o privado. Quanto mais focado na igualdade material, menos se percebe a distinção entre o público e o privado, né? E o grau de sujeição da mulher gera um déficit de democracia, né? De onde a gente caminha para a hipótese de necessidades de maiores ações afirmativas, muito mais ações afirmativas do que legislativas, né? Políticas públicas inclusivas e estruturadas que garantam essa qualidade da democracia brasileira. Acho que era a contribuição que eu tinha. Muito obrigada.